Olá pessoal, ciência, como isso interfere na gôndola do supermercado? Pode parecer meio abstrato, mas você entenderá como os pedágios ambientais são criados. Quem veio primeiro, a ameba ou a criação de Deus? É um questionamento que faz todo sentido quando falamos sobre aquecimento global. E qual é a história para nós chegarmos no ponto que nós estamos hoje? Isso para não dizer nas escolas com viés satânico que foram inauguradas nos Estados Unidos. Nós vamos dar alguns nomes e para isso eu preciso chamar o programa Nome aos Bois. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Nome aos Bois. Meu nome é André Pirajá, diretamente dos estúdios do jornal Brasil Sem Medo, o único jornal conservador que eu posso até falar um mainstream agora, porque nós estamos aí cheio de programas, tal, pessoas elegantes, né? E para falar sempre um pouco mais sobre a verdade, para tratar sobre temas que realmente importam, principalmente na nossa segurança alimentar. E o tema de hoje não poderia ser diferente, nós estamos falando de cientificismo, o porquê que nós precisamos, de uma vez por todas, levar um pouco mais de informação para você entender como são criados os pedágios, burocracias ou qualquer nome que você queira dar de caráter ambiental, ou até mesmo o controle social que é imposto às pessoas em nome de uma religião chamada ciência. Vocês já vão entender e não poderia ser diferente. Para que isso pudesse trazer um bate-papo, sair um pouco do estúdio convencional. E hoje eu vou trazer e trouxe ninguém mais, ninguém menos que Lucas Fófano, que já escreveu para o jornal Brasil Sem Medo. Ele é catequista, ele é açougueiro, ele é cortador de lenha. O que você precisa na segunda-feira? Ele proporciona para você peixes também e, além de tudo, é um ótimo caçador. Então não poderia ser diferente. Precisávamos de uma pessoa conservadora para tratar sobre esse tema. Lucas, lhe convido a dar um bom dia, boa tarde, boa noite para as tias do Zap, todo mundo que queira compartilhar esse vídeo hoje. Oi pessoal, eu sou o Lucas, eu sou editor, professor, catequista e tem mais essas atribuições aí que o André mencionou, assim, mas de fato eu sou um curioso e hoje a gente está aqui para bater um papo realmente a respeito desse assunto, que é a ciência e como a gente pode começar a entender esse negócio, né? Para se livrar um pouquinho dessa masmorra que eles estão colocando a gente. Eu acho que o bate-papo de hoje, ele vai trazer um pouco mais de luz. A gente precisa balizar. Eu sempre comento com o pessoal aqui do jornal, a gente fala assim, será que todo mundo está balizado com algumas coisas? Porque realmente são temas... Gente, a gente acorda de manhã, trabalha, paga boleto, quer trocar de carro a cada 4, 5 anos. Não sei se vai ser mais tão fácil trocar de carro assim, mas tudo bem. A gente tem essas ambições mundanas, podemos até dizer assim, trazer um pouco mais de conforto para nossa família, mas a gente tem que trazer um pouco mais de peso, trabalhar na base do conhecimento, para que a gente possa deixar de ser enganado. Sim. E esse é o grande ponto, acredito eu, que faz a diferença quando nós olhamos uma reportagem, por exemplo, né? A gente lê uma reportagem com outros olhos, a depender da base de conhecimento que nós temos. Então eu quero já, sem mais delongas, chamar a primeira reportagem, pedir para o Dani levantar. A ONU trouxe recentemente, agora, né, em maio, uma reportagem que dizia que as temperaturas globais devem subir a níveis recordes nos próximos 5 anos. E aí quando você vai olhar, tá, o grau, né, que pode subir, existe uma... Primeiro que já começa, né, ó pessoal, veja bem. Nós dizemos aqui em cima, elas irão subir a graus recordes, mas, vírgula, tem 66% de chance disso acontecer. Ou seja, tá bom, então eu já tenho um pouco de dúvida. E no meio do caminho, eles soltam ainda mais ou menos assim. Pode ocorrer uma das vezes nos próximos 5 anos. Ou seja, eu já nem sei mais. É a mesma coisa que falar assim, olha pessoal, amanhã vai morrer alguém que nunca morreu. E coloca uma imagem pouquíssimo tendenciosa. Pouquíssimo tendenciosa. Então assim, quando nós falamos de notícia, e isso nós estamos trazendo o site das Nações Unidas. Não vou nem falar o que vem nos jornais convencionais, né? Vamos trazer o site das Nações Unidas. Mas qual é a base?
né? A ideia de trazer o Lucas é que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento na origem do cientificismo, a trazer aquele contexto histórico, né? E na largada, antes da gente entrar no contexto histórico, eu quero trazer um exemplo para o pessoal que é muito fácil. Vou pedir para o Dani colocar a imagem das revistas da Time Magazine lá da década de 70, onde já se falava à época, daquela construção do Clube de Roma. O pessoal, né, já está um pouco situado nisso aí. O Clube de Roma tentou alavancar, de certa forma, modelos matemáticos de previsão climática. Resumidamente é isso. É colocar o clima numa equação matemática com possibilidade de previsão do futuro. Só que o aquecimento global, que era para começar após Revolução Industrial, porque houve um aumento das emissões de gases do efeito estufa, em 73, 77 e 79, nós vivenciamos uma era do gelo no mundo. Então assim, peraí, o aquecimento ele já começou errado com uma grande era do gelo. Então já está tudo errado. Todas as previsões matemáticas estão erradas. E aí você vai olhar o gráfico de Mann, que a gente comentou, eu comentei esse gráfico no último episódio do Nome aos Bois, trouxe o exemplo do gráfico real do IPCC de 1990, que ele traz a pequena era do gelo, ele traz a questão do aumento da temperatura na Idade Média, ele traz essas questões. E aí eles substituíram pelo gráfico de Mann, que é aquele taco de hóquei, né? E dá uma elevação ao final. E isso foi desmistificado, simplesmente porque o gráfico anula o histórico de temperatura. Mas isso, pessoal, tem método. E para que tenha método, eu preciso chamar o Lucas para dar uma ideia para gente. Como é que funciona isso? Acontece de uma forma não muito natural, e assim, ela pode ser rastreada de alguma forma, assim, depois a gente pode até deixar uma bibliografia a respeito do assunto, mas isso começa assim, ó, vamos pegar um período bem antigo, uma tendência humana, eu vou falar. Então vamos pegar os pré-socráticos. Sim. O que eles buscavam? Eles buscavam um princípio físico da natureza. Alguns não vai falar que é a água, fogo, uma eterna transformação, etc. Mas o que eles estão buscando? Eles estão buscando um princípio de ordem, alguma coisa que dê ordenação a tudo. Por quê? Porque tudo funciona de uma maneira bem ordenadinha, bem reguladinha, de forma que, por exemplo, numa dimensão astronômica, uma diferença de um fio de cabelo na distância entre a Lua e a Terra já seria o suficiente para destroçar as estações da Terra, marés, etc. Então tudo é muito alinhado. Isso sempre existiu na história do homem, e a gente tem até um filme bastante famoso do Stephen Hawking, A Teoria de Tudo. E ele viveu buscando isso, né? Ele queria uma teoria que explicasse tudo, mais ou menos. Quando a gente chega ali mais ou menos no século XVI, XVII, com Leibniz, Spinoza, Descartes, a gente tem o surgimento daquilo que o professor Olavo vai descrever assim como uma linguagem lógico-analítica, que é uma linguagem de cunho descritivo. Ela não é mais aquela linguagem mitológica, dialética, nem retórica, ela é de cunho descritivo. E com isso eles começam a buscar um tipo de linguagem universal que consiga explicar esse tudo. E a gente ainda está falando daquela teoria, Sim. Tentando explicar tudo com um único conceito. E a gente pode chamar isso de movimento minimalista, né? Porque você tem que minimalizar as coisas para conseguir explicar. Então eles tentam buscar uma linguagem de cunho matemático, porque a matemática pode ser entendida na Índia, na China, no Brasil, na Europa, de onde isso daí mais ou menos sai. Só que uma linguagem dessa não dá conta de tudo. Por exemplo, o padroeiro do BSM é o São Maximiliano Maria Kolbe. Como uma linguagem científica matemática vai explicar o motivo dele ter decidido dar a vida por um pai de família no bunker da fome? Jamais. Entendeu? Uma linguagem científica, ela não explica o fato. Exato. Ela pode pegar alguma categoria particular e explicar, por exemplo, o que é uma molécula? Uma molécula é uma parte de um organismo assim, assado, com tais descrições, com tais componentes que funcionam de tal forma. Mas por que o ser humano tem uma molécula? Bom, Aí a linguagem deles não alcança. Eles não conseguem chegar nisso. Então, é preciso, de alguma forma, minimizar
a natureza, para que você consiga explicar tudo. Então vamos fazer uma pequena piada para a gente entender. Assim, a ciência é aquele cara que quer namorar com a mulher mais bonita da cidade. Mas ele não sabia disso, apesar de ter conseguido namorar com ela. Essa mulher muito bonita tinha uma irmã, ainda mais bonita, que ele não conhecia. Então quando ele chega lá na casa do pai e da mãe dessa menina, ele descobre que ela tem uma irmã. E para ele não passar vergonha saindo na rua, o pessoal fala assim, ele acertou o ninho, mas errou o passarinho. Ele tranca aquela irmã no quarto. Então ela vai deixar de existir por um momento. Isso é minimalismo, tá? Minimalismo é isso. Essa irmã, para dar um spoiler aqui, são todas as realidades universais. Então, por exemplo, essa caneca, ela é bonita e ela tem um determinado grau de beleza. Quando você compara um ser humano, ele também tem um determinado grau de beleza e, portanto, a beleza não reside no objeto. Ela é um conceito transcendente, que tem graus e muito provavelmente vai chegar num sumo grau, que a gente identifica como Deus. Ok? Essa linguagem vai tender a apagar isso, porque isso não faz parte do domínio do objeto científico. Então, isso começa lá com o nominalismo. Guilherme de Ockham, século XIV, mais ou menos. Ele negava os universais. Ele dizia o seguinte, bom, como que a gente pode falar que essas duas coisas são canecas se sensivelmente elas são diferentes? Elas têm uma função, uma essência. Sim. Que é o quê? Portar água. Sim. Mas ele vai negar isso. Não, o que eu estou vendo aqui são duas coisas diferentes. Então ele nega os conceitos universais e deixa a gente refém do mundo sensível. Isso é rejeitado a princípio, quando ele entra na Universidade de Paris. Isso é rejeitado, da mesma forma que a tese protestantista foi rejeitada também. Claro. Mas acontece que teses, para que elas vençam, elas não têm essa questão de ser vencidas no debate ou não. Elas precisam ser aceitas. Um século depois, todo mundo na universidade é nominalista. E aí você tem a queda daquilo que a gente conhece como escolástica. Nisso. Mas isso é refinado depois por René Descartes. E aí a gente chega no nascimento da ciência moderna. Então o nascimento da ciência moderna é fruto de uma metafísica deficiente e de duas premissas falsas, que são as premissas cartesianas de que o mundo se divide em duas entidades. As chamadas res extensas, ou coisas extensas, que têm extensão, peso, altura, profundidade, largura, etc. Tudo aquilo que não é percebido, Sim. mas é mensurado, né? E o que não faz parte dessas coisas extensas fica relegado ao mundo das res cogitans, ou coisas pensantes. Mas não são coisas que pensam, são coisas daquelas que você pensa. Por exemplo, a cor dessa caneca. A cor dessa caneca, René Descartes vai dizer que só existe numa mente particular, na sua, ou na minha. E por isso o cogito ergo sum, né? Eu Sim. penso, logo existo Sim. dele. Então, está na mente. Se está na mente, a gente já começou a falar uma coisa, metade do mundo é relativo. Metade do mundo é relativo. Se metade da realidade é relativa, isso tem que ser de alguma forma... Lá, é aquela moça bonita, né, que tem que ser trancada no armário. Porque eu tenho uma pretensão de explicar tudo. Sim. Se eu tenho uma pretensão de explicar tudo, mas a minha linguagem não alcança, o que eu faço? Eu amputo metade da realidade. Eu excluo metade da realidade. Então eu excluo a metafísica, a linguagem teleológica e qualquer tipo de ferramenta especulativa que eu possa pensar em alguma coisa como Deus, por exemplo. Isso passa a sumir, isso desaparece da equação. Então, assim, não é que a ciência tem uma comunidade cheia de pessoas ateias. Não, é que ela não consegue pensar em termos abstratos. Ela só consegue pensar em termos objetivos. Se ela não consegue pensar em termos abstratos, acabou qualquer especulação que chegue em Deus. Não dá. É impossível. Mas a coisa caminha mais um pouco. E aí a gente chega num tipo de pretensão científica que beira a onipotência. Por exemplo, tem uma série de discursos famosos do Peter Atkins com o professor William Lane Craig. Está no YouTube, em 1998. O Craig chega a dizer o seguinte: por que a ciência consegue explicar tudo aquilo que a religião diz que Deus pode fazer, Deus não é necessário. Só que esse movimento não se contenta, ele não quer ficar só nas coisas naturais. Claro. Ele quer, de alguma forma, entrar naquilo que a gente conhece como moral, ética, estética, beleza, Sim. etc. E para isso eles criam um negócio chamado sociologia.
Então, o cientificismo e aquilo que a gente conhece na sociologia como positivismo são a mesma coisa. Então, positivismo é o cientificismo dentro da sociologia. É isso. Então, é uma sociedade tecnocrática guiada por aqueles iluminados que são engenheiros, matemáticos, etc, etc, etc. Mas a coisa caminha mais um pouco. Não para por aí. Essa pretensão de, alguma forma, fazer a ciência ser uma coisa onipotente começa a entrar no domínio religioso. Então aí nós já estamos falando da ciência, ela se projetou, e a gente não pode falar nem que foi o acaso, porque o objetivo era exatamente esse, uma construção de séculos. Sim. Para que a ciência chegasse ao ponto onde a metafísica, quando a gente fala metafísica, nós estamos trabalhando praticamente com o transcendente, para as pessoas entenderem um pouco mais, mas ela se projetou ao longo dos anos e veja, uma observação muito importante do Lucas é o seguinte, a tese não precisa estar comprovada, ela precisa ser aceita. Exato. É isso que as pessoas têm que colocar em mente, principalmente na primeira notícia que nós trouxemos aqui no Nome aos Bois. Nós falamos do aquecimento global. Ela não precisa ser comprovada, ela tem que ser aceita. Para quem não entendeu, e eu já disse isso, salvo engano, no primeiro episódio, a Convenção Quadros da ONU de 94, ela deixou expressa, ainda que não esteja provado o respectivo aquecimento global, adotar-se-á ou serão adotadas todas as medidas com base num princípio chamado precaução. Ou seja, não está provado assim, né, na primeira vista, mas vai que nós estamos certos. Então vamos adotar todas essas medidas de mitigação dos gases do efeito estufa, porque vai que acontece, né? Bom, agora nós vamos entrar no maior problema de todos, que ele vai continuar. Por que o maior problema de todos? Porque é a exclusão de Deus como algo que deveria ser colocado como primeiro. Princípio. Então nós estamos retirando a base. Vamos lá. Sim. E não é incompatível, né? Porque assim, a ciência, como a gente conhece, ela nasce com a igreja, nasce com monges. Você tem todo um trabalho de muitos jesuítas fazendo trabalho de meteorologia, cristalografia, inúmeros. Tanto é que a teoria do Big Bang foi proposta por um padre, né? Você tem genética, etc e tal. Tanto é que o homem que codificou o genoma humano é um católico, católico. Francis Collins. Ele é católico. Então, não é incompatível. Mas existe esse movimento de exclusão, não só da ideia de Deus, mas de qualquer linguagem que chegue a causas. Sim. Essa é a questão. Na ciência, você não está preocupado com causas. Ou melhor, eu vou mudar um pouquinho. Nesse movimento cientificista, você não está preocupado com causas. Isso é o que a gente chama de linguagem teleológica, que é o fim da coisa. Muito bem, esse negócio acaba caminhando, né? Eu já citei o Watkins aqui. E o que acontece é o seguinte, para que a gente tenha um tipo de cosmologia que vai guiar a gente usou sempre a Bíblia, né? A gente está numa civilização que tem base cristã. Sim. E na Bíblia, a gente sabe que a realidade é dividida em duas, que é o primeiro versículo do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso não quer dizer só céu e terra, quer dizer que no princípio Deus criou uma divisão, né? De dois princípios, um material e um outro, assim, quando a gente relaciona com o céu, espiritual. Então a gente pode começar a dizer que essa ciência moderna rasura o Gênesis e fala o seguinte: no princípio o acaso criou a terra e ela era desprovida de propósito. Essa a tese inicial deles é essa. Então, no princípio o acaso criou a terra e ela era desprovida de propósito. Então, esse movimento começa a tentar erigir algum tipo de construção baseado totalmente na razão humana. E, mais uma vez, isso já está previsto na Bíblia. Não só previsto como algo que aconteceu, mas como uma base estrutural de toda a história humana. O homem vai tentar fazer isso novamente, invariavelmente. Ainda que a humanidade, de alguma forma, hoje aqui desapareça e retome de novo a linhagem histórica, ela vai tentar fazer isso. Sim. Ela tentou com impérios, e ela está tentando agora com um novo império, que é isso que é o cientificismo, é uma tentativa de um novo império. Isso aconteceu na Torre de Babel. O homem tenta alcançar a morada de Deus.
Mas agora a pretensão é um pouco maior. Porque o Hawking vai falar assim, a teoria cosmológica final vai ter como alcance último o conhecimento da mente de Deus. Não se trata mais de alcançar a morada de Deus, se trata de substituir Deus. A ciência tem que substituir Deus. Então a briga não é com a fé. Esquece isso, eles não querem alguém que não tenha fé. Não, é alguém que tem uma outra religião, especificamente a católica. Sim. Especificamente a católica. Você vai ver todas as perseguições que tem assim são contra a religião católica. Outras religiões eles aceitam. Tanto é que a gente está com um retorno do paganismo e do satanismo agora. Sim. Isso é compatível com esse movimento. Sim. O que não é a Igreja Católica. Muito bem. Vamos fazer agora uma demonstração, assim, de certa forma filosófica, mas assim, só no nível de quem estuda isso por curiosidade, tá? Não como especialista. O professor Olavo tem a teoria dos 4 discursos. Sim. Então, são 4 graus de credibilidade do discurso. O possível, o verossímil, o provável e o verdadeiro. O último grau, ele só é analisado e validado pela lógica. Ok? O primeiro é o poético, sim. Depois a gente tem o retórico, o dialético e o lógico. Acontece que, quando a gente tem o primeiro encontro da ciência, de alguma forma, com aquilo que a gente chama de mitologia, a ciência faz uns movimentos assim um pouco autoritários, porque, por exemplo, onde eu fui criado, a geração que foi para a escola foi a da minha mãe. A geração dos meus avós não conheceu escola, foi a minha mãe. E lá no interior a gente tinha como premissa o seguinte, como um caso que todo mundo mais ou menos conhecia, que quando você ia lá, ordenhava a vaca e deixava o leite fora da geladeira, o Saci Pererê vinha e azedava o leite. Não é? Ele vinha lá, sim, trançava a crina do cavalo e azedava o leite. O cavalo que você não prendeu, né? Ele vinha e azedava o leite. Essa geração da minha mãe foi para a escola. Primeiro, ela aprendeu o quê? Não existe esse negócio de Saci Pererê. Sim. E que o leite é azedado por um processo enzimático, etc, etc, etc. Ou seja, um processo mais ou menos com descrição científica. Esse movimento produz 2 resultados. O primeiro, ele transfere o legado da autoridade, da comunidade, dos pais, etc., para uma outra comunidade de iluminados, assim, que ali é encarado na figura dos professores, mas são alguém que trazem, uma pessoa ou um grupo que traz a palavra da ciência. Sim. E, portanto, você relega tudo aquilo que você tinha antes como um tipo de sabedoria antiga para uma portinha do fundo, assim, chamada misticismo, folclore, superstição, nada que tem base científica. A preocupação disso é que, assim, não é que se deixa de crer no Saci, porque no fundo, ninguém acreditava no Saci. Sim. Você acreditava, assim, mais ou menos que o seu descuido fez com que você perdesse um produto, né? Fez com que acontecesse uma desordem, sim, em alguma coisa que você deixou ali, né? Só que, junto com essa figura do Saci, é empurrado para lá, para aquela porta do fundo, aquelas histórias que envolviam serpentes, maçãs, um jardim, tudo aquilo que a gente tem, e é uma mitologia, de certa forma, no Gênesis. Ou eu preciso perguntar para alguém se na nossa geração hoje ainda se conta a história do Gênesis para as crianças. Eu conto. Tá salvo. Mas assim, na grande maioria, isso foi extinto. Sim, sim. Todas as crianças estão assim, estão delegadas assim para animações da DreamWorks, da Disney. Sim. Né? Tá aí, tá assim, tá lá. O Mickey tá educando a criançada. Acontece que, o segundo movimento, esse imaginário que a gente tinha, que dominava o interior, assim, todo mundo era mais ou menos cristão, sem saber de doutrina, sem saber de nada, porque frequentava o terço, porque sabia o que era certo e o que era errado, sim, porque sabia que o respeito fazia, de certa forma, parte de uma estrutura muito maior que a gente não entendia, mas que tinha que respeitar. E isso foi abafado, então, com o primeiro movimento. E o segundo movimento todo aquele pano de fundo foi mudado para o que a ciência fala que é possível ou não. E é esse caso do aquecimento global. E aí só vale o que a ciência explica. E aí só vale o que a ciência explica. E aí a gente entra na estrutura daqueles 4 discursos. Então, o primeiro discurso, o possível, passa a funcionar só no que a ciência diz que é possível ou não. Essa é a primeira coisa, esse é o primeiro movimento. Então, por exemplo, a Mary Midley, uma filósofa britânica, o livro dela é Ciência como Salvação. Ela vai dizer o seguinte: para que uma tese seja científica, basta que ela seja publicada nos periódicos. Você já imaginou? Alguém tem noção
qual é o número de periódicos publicados por dia? Deve ter alguém que já sabe. Nós já estamos em quê? 2.000? 2.000 por dia. Por dia. Então, assim, um leitor experiente que leia 100 laudas por dia levaria 20 dias para ler a publicação de um dia. De um dia. De um dia. Vocês já imaginaram? De um dia. Então, assim, em primeiro lugar, esse movimento muda o nosso pano de fundo do imaginário. Uma coisa tão presente e tão onipotente como a ciência hoje, tem que mudar a estrutura da imaginação de todo mundo. Ela tem, assim, de alguma forma, nós somos empíricos já. Sim. Já somos empíricos. E aquela exclusão daquelas realidades universais, suprassensíveis, provoca um dano gigantesco na fé das pessoas. Esse é o ponto principal. Porque, por exemplo, se não existem conceitos universais, se eu não mudo substância alguma de um pãozinho ázimo, sim, mantendo os acidentes, como eu vou acreditar na transubstanciação, por exemplo? Claro. E também nada existe na realidade que não esteja primeiro na cultura. Exato. E a cultura foi mudada. E a cultura foi mudada. A cultura foi mudada. Nós temos um outro pano de fundo. Nosso pano de fundo foi mudado. Então, o segundo passo é o seguinte. Para aquilo que é verossímil. Verossímil são as teorias que batem com o modelo científico vigente. Que nesse caso é o darwinista, evolucionista, transformista, mecanicista. Vai jogando no Google aí, galera. Vai jogando no Google. Vai jogando então, no Google. Assim, para que alguma coisa seja verossímil, ela tem que, de alguma forma, encaixar com aquele modelo vigente. Ou seja, se você não está trabalhando dentro dos diálogos vigentes, você é um negacionista, taxista, taxidermista, entendeu? É aquela turma que é Exato. taxada hoje, em diversas reportagens, até o Lucas deve ser taxado também, como eu sou taxado quando eu falo sobre o aquecimento global. Segue o baile. Exatamente. Por exemplo, vamos pegar um caso concreto, tá? Existe uma teoria chamada a teoria da complexidade irredutível, do Michael Behe. Ele é um biólogo molecular que publicou um livro que chama-se A Caixa Preta de Darwin. Ela até foi traduzido no Brasil pelo Marcos Eberlin, um dos pioneiros aí do design inteligente no Brasil. E o que acontece? Esse livro mais ou menos mostra a fragilidade do conceito de evolução do Darwin. Sim. Ele mostra que, por exemplo, as bactérias protozoárias têm um sistema tão complexo de movimentação que é impossível, num determinado grau, ele dá as equações, que aquilo tivesse se desenvolvido de uma forma espontânea. Ou seja, é como se ele dissesse que uma ratoeira é um modelo tão complexo que se faltasse a mola, o sistema nunca funcionaria. E além de não funcionar, ele nunca desenvolveria uma linguagem suficiente para entender que ele precisa de uma mola e nunca desenvolveria a mola para que ela funcionasse. Isso é quase o mesmo que dizer, para que tudo exista, ele precisa ser planejado antes. Agora vocês imaginam a capacidade ou a ambição, eu acho que a palavra correta é ambição, de alguém abrir uma página ou melhor, formular um relatório de políticas públicas e vir com a narrativa de dizer o seguinte: a temperatura global. Como se a extensão de faixa da Terra fosse pequena. Eu não estou nem falando do quantos graus, eu estou dizendo alguém ter a presunção de escrever em um relatório como formulador de políticas públicas para todos aqueles países que integram as Nações Unidas, dizer o seguinte: a temperatura global. Como é que nós poderíamos falar em uma temperatura global se nós sequer temos os meios para aferir a temperatura? Comece por aí, comece por aqui. Segundo, não teria nem como a gente cogitar em um aumento ou redução de temperatura, sendo que os principais fatores que hoje, e aí nós estamos falando de ciência, método científico, nós não estamos falando, né, que interferem na temperatura do mundo, não são controlados pelo homem. Sim. Nós temos o Sol. Ah, beleza, o que a gente fizer na Terra, nós vamos controlar o Sol. Não, você pode fazer o que você quiser aqui na Terra, que você não vai controlar a intensidade do Sol. Vulcões. Ah, você vai controlar o vulcão? Não, não vai, cara, entendeu? Então, assim, são coisas óbvias, mas pela não enquadrar na narrativa, no método, pela não ter por não ter a construção
da poesia. Quantos filmes, gente, de destruição, fim do mundo já passou? Faz um cálculo aí. Que é o moderno? Põe o último. Que é o último? O último é o filme dos Vingadores. O último. Fim de jogo. É fim de A jogo. premissa do Thanos é a seguinte: eu preciso matar metade da humanidade porque os recursos do universo são finitos. Exatamente. Não é isso? Quase um malthusianismo. Funciona assim. É um malthusianismo. Claro. Dentro da... É simplificado, assim. Olha, um nome ao boi. O nome é o boi, sim. Tem esse movimento. Segundo, num próximo filme terrível de ruim, assim, que chama Eternos, eles mostram por que ele queria matar metade da humanidade, por exemplo. Porque o planeta ia entrar em colapso quando a humanidade chegasse num determinado número. Olha só. Então, num determinado número, começa a entrar em colapso a produção alimentar. Como se a ciência não estivesse fazendo uma produção gigantesca para o aumento da produção de comida. Sim. Não é isso? É isso. Exatamente. Mas- As previsões até, As previsões, mas previsões. voltando na teoria dos 4 discursos. Então, o segundo passo do verossímil é a adequação daquela teoria com o modelo vigente. O terceiro é de uma completa impossibilidade de acesso para o cidadão comum. É um redil impenetrável. Assim. Primeiro, por 3 motivos. Primeiro, porque a publicação chega a 2.000 páginas por dia. Ou seja, é É impossível impossível acompanhar. o homem médio ter acesso. A maioria delas não é compatível entre si e não chega nas mesmas conclusões. Por exemplo, você pesquisar o que foi que matou o dinossauro, dá no Google escolar lá, você vai achar tese de tudo quanto é jeito, não é só meteoro. Segundo passo, o brasileiro é um homem extremamente inculto. Mas não só o brasileiro, qualquer pessoa que tem um certo nível de cultura não consegue acompanhar aquela linguagem científica acadêmica. Claro. Aquilo lá não é para todo mundo. E o terceiro passo, o viés da comunidade científica. O viés disso que se chama comunidade científica. Então você acabou de interromper qualquer tipo de investigação séria. Então, a investigação ela, assim, ó, ela é proposta por Aristóteles da seguinte forma. Para que algo passe a ser investigado, o filósofo deve considerar primeiro o repertório dos sábios. Aquilo que os sábios, não é comunidade científica, não, aquilo que os sábios já consideraram a respeito daquele assunto que você quer propor agora. Você faz uma investigação daquilo e a partir dali você inicia a sua. Então a gente já está com uma distorção gigantesca da coisa. Então a gente está falando assim, ó, primeiro, o pano de fundo do possível é científico. A gente tem alguns cosmólogos assim falando que o destino do ser humano final é se unir a uma máquina, numa espécie de transhumanismo, e virar uma singularidade informacional. A gente tem isso também nos quadrinhos, tá? Chama-se Brainiac, que é o inimigo do Superman. Ele chega assim nos planetas e ele digitaliza tudo aquilo e ele guarda para ele. É mais ou menos esse esquema, tá? Para a gente fazer uma ilustração da coisa. Então, primeiro ponto, já foi suplantado qualquer capacidade de iniciar uma discussão séria, uma pesquisa séria. Segundo ponto, só entra em discussão aquilo que se encaixa com o modelo vigente. E o modelo vigente não é falseável. Por exemplo, quando você pega o darwinismo, você tem ali uma lacuna, para falar de uma, duelo perdido. Por que é que os registros fósseis não estão lá cronologicamente datados com a evolução do ser humano? Então não acho. O Darwin fala assim, eu só posso acreditar que é culpa da extrema imprecisão do processo de registro geológico. Ou que o salto evolutivo se deu de uma forma tão rápida que escapou de qualquer registro. Então você tem uma lacuna e você pede uma prova de fé para alguém para que ela acredite que a teoria ainda está de pé. Isso é uma religião. Então, por quê? Porque a teoria ela é um dogma. Ela não pode ser falseada. Você não pode ser falseada e não pode ser discutida. Ela é um dogma. Ela é um dogma. Então, o terceiro caso daquilo que é provável dentre todas essas teses é inacessível ao cidadão comum. Não é acessível e pronto. Tanto é que, de tudo que foi publicado, por exemplo, sobre o coronavírus, quanto você teve acesso? Aqueles contratos assim que as grandes empresas deram sobre vacina, quanto de acesso você consegue ter naquilo? Não, é igual tentar ler um manual do Windows, assim. Ler um manual do... Eu ia falar exatamente. Não é? Assim, Tenta ler uma... É impossível, assim, você não consegue, a não ser que você tenha um nível técnico muito grande, mas assim, a maioria das pessoas não tem. E o quarto ponto, que é aquilo que deveria ser território da lógica para provar se é verdade ou não, fica relegado à maioria, ou melhor, ao consenso da comunidade científica. Por exemplo, o caso da cloroquina. Isso para não dizer, vamos, assim,
para quem aqui está no Nome aos Bois e é produtor rural, quantos mitos dentro de fazenda nós já não passamos por uma questão de consenso, aí depois... Não precisa nem ser produtor rural. Quem já ouviu falar do mito do ovo? O ovo era bom, aí depois o ovo é ruim, exato. Aí o ovo é bom de novo. Aí, não, pessoal, quando nós estamos falando de... Para nem entrar em temas tão polêmicos assim, mas toda vez que a gente vai falar de ciência, ou até mesmo pedir uma prova de fé em algo que deveria passar por um método, de certa forma, possível de ser comprovado, Sim. como o elo perdido, entre tantos outros, o que me espanta às vezes, e aqui eu vou chamar a reportagem o porquê desse método, jogo rápido para vocês entenderem. Ô Dani, coloca a reportagem dos revolucionários, por favor. Só para trazer alguns nomes para a gente entender sobre a Carta da Terra. Para quem não se lembra, eu já disse algumas vezes sobre a Carta da Terra. E quando a Carta da Terra ela foi idealizada, pensada, ninguém mais, ninguém menos que Maurice Strong, 1972, o primeiro diretor da Agência de Meio Ambiente da ONU, com ninguém mais, ninguém menos que Mikhail Gorbachev, o último tirano da União Soviética. Então nós temos uma carta redigida com 16 princípios para serem utilizados por uma sustentabilidade, um mundo saudável e todas aquelas questões de equilíbrio do mundo. E quando a gente chega nesse ponto, como nós vamos divulgá-la? Tem uma figurinha ali embaixo, que o Dani vai jogar pra gente, de uma fotinha, que é talvez vocês que são do BSM sabem quem é. Aquele senhor barbudo é ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Boff. Ele está ali na Carta da Terra, por quê? Porque ele é um agente revolucionário, não só dentro da comunidade científica, entre aspas, mas talvez, vamos usar a palavra elo, para desconstruir a própria tese da soberania de Deus na Terra. Sim. Então nós temos um agente dentro da igreja para fazer isso. E por que que nós precisamos retirar, caminhando já para o final, a equação de Deus da jogada? E aí, pessoal, vocês podem estar achando assim, mas poxa, André, como é que você vai falar de Deus? Nós vamos dar nome aos bois, aí nós trouxemos todo o histórico do cientificismo, para depois você chegar e falar assim, a ordem para a gente entender o aquecimento global, ou entender a necessidade da segurança alimentar, ou entender que o mundo não vai acabar porque teve um excesso de população, você quer colocar Deus na equação. Por que que você quer fazer isso? Coloca a última reportagem, Dani, por gentileza. Reportagem das escolinhas dos Estados Unidos. Clubes satanistas para crianças promete reeducar alunos de maneira descontraída. Para quem não acessou essa reportagem, está, salvo engano, no Jornal Brasil Sem Medo. Eu acho que ela é aberta. Se não for, eu vou implorar para que seja, para que todos tenham acesso. E dentro dessa reportagem tem históricos, enfim, até o próprio Bernardo trata um pouco disso, mas o vídeo da escola. O vídeo da escola. O inferno não existe. Está escrito no vídeo da escola. O inferno não existe. E a ciência explica tudo. E aí tá o bodezinho com um monte de aparato científico do lado. Ou seja, você está substituindo Deus pela ciência e ninguém mais, ninguém menos que o satanismo, que é uma outra religião. O bodão tá O lá. bodão, entendeu? Então você pega e olha assim, mas André, onde você quer chegar? Obrigado, Dani. Onde você quer chegar? É muito simples. Para quem acha, me corrija se eu estiver errado, tá? Para quem acha que acreditar em Deus não seja também algo científico, eu vou trazer só um trecho bíblico para a gente entender o que o Lucas muito bem disse sobre enxergar a realidade. Vamos tratar isso de realidade. Por que realidade? Porque você pode utilizar todos os conceitos abstratos possíveis, mas você jamais conseguirá descrever um elefante sem o vê-lo. Você precisa da percepção. Você pode utilizar qualquer conceito abstrato para tentar explicar alguma coisa. Se você não ver um elefante, você não vai conseguir compreender o que é um elefante. E detalhe, depois que você viu o primeiro elefante, você sabe o que é elefante. É igual caneca. Ela pode ter qualquer... Aí, Descartes ia ficar bem bravo com a gente. Mas ela poderia ter qualquer tipo, qualquer situação. Mas se você falar para a pessoa caneca, você entende a essência do que é aquilo.
caneca, logo ela tem que ter um lugar para você beber um chá, uma água, qualquer coisa do gênero. Isso. Agora, na Bíblia você tem quando, olha só, eu tentando ousar, acabei de ser convertido, né? Mas João Batista mandou os seus discípulos para perguntar para Jesus se ele verdadeiramente era o Messias que estava por vir, né? E aí, quando chegaram para Jesus, Jesus não disse, olhe, irmãos, crede, tenha fé. Não! Ele olhou e falou assim, veja o que eu fiz. Eu fiz cego enxergar, eu fiz leproso curar, eu ressuscitei pessoas, olhe o que eu fiz. Ali não era fé, ali era fato. Era uma prova, né? Era uma prova. Então, se Deus se fez homem e ele não pediu fé, ele provou que ele era Deus para as pessoas crerem nele. E aí você vai virar falar para mim, pode falar, qualquer um aí, enfim, tem esse pessoal meio, né? Ah, mas agora no modernismo você quer que a gente acredite na Bíblia. Tá bom. Me explique cientificamente, o milagre eucarístico de Lanciano. Não tem como. Ah, para quem não sabe, eu vou explicar. O milagre eucarístico de Lanciano, nós temos uma hóstia que foi consagrada e no momento da sua consagração ela se transformou, de certa forma, em carne. E nós temos análises científicas validando que aquilo é músculo do coração. Me corrija, digo se eu estiver errado. O vinho consagrado se transformou em sangue. O sangue analisado tem alto teor, no momento da análise, de que aquele sangue havia sido de uma pessoa torturada. Em agonia. E isso eu estou falando de cientistas. Vocês não querem trabalhar com a ciência? Então, aqui é ciência. Só que você não consegue explicar o metafísico, o sobrenatural. E nós temos isso hoje, gente, palpável. Vai lá em Lanciano e olha. Aquilo é um milagre. Só que a ciência não explica aquilo. E o fato dela não explicar que faz com que todo esse esforço retórico, propagandístico, porque aí tem um viés propaganda. Tem. Propagandístico. De colocar na sua cabeça, creia na ciência e não ciência, prove. Não, é crer. É o fato de religião que você trouxe. Todo esse fato de você crer na ciência é para você substituir aquele que trouxe a ordem no caos, fazendo uma analogia ao Gênesis, a ordem no caos, né? Substituir aquele por algo que aquela última reportagem talvez possa controlar. Sim. Estou errado, talvez? Está completamente certo. E assim, a gente tem que entender o seguinte, nós temos uma propensão a acreditar nisso, e Jesus já havia dito, a alma humana, a alma do ser humano tem 3 inimigos, que é o mundo, o diabo e a carne. O mundo é justamente isso. É o objeto científico, isso é o mundo. O mundo é isso. É a tendência que a gente tem de acreditar que só isso aqui é o real. Né? Aristóteles, na metafísica, ele falava assim, a ciência que cuida das causas, que é a metafísica, ela pode não ser a principal delas e ela não será, mas ela é a mais importante. Então ele está querendo dizer o seguinte, a gente tem uma tendência de pegar as outras ciências e tomar por mais importante, mas a mais necessária delas é a que lida com as causas. Olha, essa última reportagem é uma causa, um resultado, uma amostra disso. Sim, sim. Né? A gente eliminou, então, a ciência, esse movimento cientificista, eu vou chamar de movimento cientificista porque a gente não está lidando só com ciência. Sim. Ciência é um negócio, é uma ferramenta que funciona para muitas coisas. Então esse movimento eliminou a possibilidade de se pensar em Deus. Sim. Mudou o pano de fundo do imaginário moderno. Todo mundo pensa mais ou menos cientificamente, assim. E quando a gente não está pensando de uma forma empirista, a gente está lá dando para os nossos filhos consumir como treinar seu dragão. Porque o dragão no Ocidente sempre foi o capeta. Sim. O dragão só não é um tipo de demônio no Oriente. No Oriente ele sempre foi o bicho ruim, ele está lá escrito no Apocalipse, é o dragão. Mas aí a gente começa a dar aos pouquinhos para as nossas crianças assim, desenhos que mostram que é possível dialogar com aquela figura,
que é possível ir conversando ali com um bode, que é possível dialogar com o mal. Você tem aquele filme Coração de Dragão. Você tem vários filmes que mostram assim que, de certa forma, o mal às vezes é injustiçado, que dá para você dialogar com ele. Quando, na verdade, essas figuras sempre mostraram que todos os dias a gente tem uma batalha para enfrentar contra eles, contra o dragão, contra a serpente, etc. e tal. Você excluiu, primeiro, qualquer pensamento que pode chegar numa figura dessa. Segundo, você está toda hora colocando esse tipo de figura para as nossas crianças consumirem. E talvez os pais desavisados não estão captando esse negócio. Mas assim, esses filmes que vêm sem pretensão nenhuma, assim, fazendo o dragão ficar fofinho, redondinho, assim, que dá para você montar nele, que dá para você brincar, etc. Eles estão propondo isso. É possível dialogar com o mal. E se você não entender nada de simbolismo, a mente da criança funciona assim. Ele está formando imagens que mais tarde vão compor a estrutura de pensamento dele, de que sim, é possível dialogar com o mal, que talvez ele seja alguma coisa ali incompreendida, né? Claro. Que foi injustiçada. Claro. É isso que está acontecendo. Para quem esperava um programa light, eu busquei trazer um Red Pill. Queria agradecer desde já a presença do Lucas, todas as contribuições. E aqui deixar um chamado, um aviso. Antes, deixa eu passar para você, se você quiser dar uma última palavra para o pessoal, e aí eu finalizo. Assim, quem é pai, né? A gente fugiu um pouquinho do tema, assim, mas quem é pai, tome cuidado com o que seu filho consome, tome cuidado principalmente com o que vem desse negócio que a gente chamou aqui de comunidade científica, que pode ser encabeçado pelo professor dele, pelo amigo, e principalmente pela TV. Sim. Tá? Porque o perigo está morando em qualquer tipo de tela. Assim. Não é que seu filho vai ficar inerte por estar acessando tela. É porque ali também tem um conteúdo, assim, né? Assim, a Peppa Pig comemorando o movimento LGBT. Exatamente. Foi há 2 semanas. Então tomem cuidado com isso. E você que é produtor aí, né? Faça um esforço para tentar continuar assim, um negócio familiar. Faça um esforço para pressionar aquela pessoa que você elegeu, para parar com essas barbaridades, assim, de que não interessa se está à esquerda ou à direita tomando conta do país. Essas pautas cientificistas estão vindo e estão entrando aqui. Não interessa quem está na dirigência do país. Exatamente. Não interessa se é Bolsonaro, se é Lula. Então pressione quem você votou para que esse negócio pare de começar a interferir lá no seu Zé que está tirando leite, que vai perder a propriedade, né? Lá naquele filho que ele está querendo ali dar uma continuidade no negócio, mas vai ter que mandar para a escola, vai ter que mandar para ser enfermeiro, vai ter que mandar, sei lá, para trabalhar de frentista de posto, sendo que ele poderia dar sucessão no negócio dele, como sempre foi Sim. e como deveria ser. Sim. Né? Então, assim, se eu puder falar alguma coisa, meu apelo é esse. Tenha em mente a continuidade, tenha em mente as coisas que realmente são importantes. E o principal, tenha em mente que a ciência não está aqui para ser sua religião. Obrigado. Queria agradecer novamente o Lucas. E lembrando, pessoal, nós temos hoje a possibilidade de trazer boas informações. Eu sei que é difícil, eu sei que é custoso ler. Livro também não é caro. Livro é caro, aliás. E detalhe, tem um problema. Nós sabemos das pessoas mais velhas, eu tenho pais. Meu pai mesmo não gosta de ler muito, mas ele gosta de assistir. Então nós temos hoje, por exemplo, e aqui eu não estou fazendo jabá nem nada. Hoje o Jornal Brasil Sem Medo tem a possibilidade de trazer um conteúdo real, sincero e conteúdo de peso para instalar você na realidade. O fato, você não precisa saber a teoria completa de Darwin. Só o fato de você entender que se eu disser caneca, você já vai entender que o que é uma caneca. Se o fato de eu disser para você não existe temperatura global e você entender que é impossível ter uma temperatura global, não é porque você é cientista. Não, é porque não se enquadra nos discursos. Mas para isso você precisa aprofundar o seu conhecimento. Então eu convido a todos, se você ainda não é assinante do Jornal Brasil Sem Medo, assine. Tem diversos cursos, principalmente as distopias do Briguet. Exato. As distopias do Briguet vão dar uma gotinha de conhecimento de pessoas surpreendentes que passaram pela história e escreveram livros que poderíamos dizer até proféticos, de tempos atuais, escritos lá atrás. E por que isso? Porque eram pessoas que estavam enraizadas na realidade e enxergavam o mundo como era. Então, pessoal, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe
Esse manda no grupo da igreja. Esse é bom de mandar no grupo da igreja. Manda no grupo da igreja. Manda no grupo das tias do Zap. Manda para os produtores rurais. E faça-os assistirem, ouvir. Porque a ciência não é tudo. Quem é tudo é Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima.